Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês qual é a proposta de alfabetização para uma criança que tem dislexia, tá? A gente primeiro precisa entender que a dislexia ela é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a leitura e a escrita. Então, se afeta a leitura e a escrita, a gente precisa entender que para alfabetizar uma criança com dislexia é um pouco mais complicado do que alfabetizar uma criança típica, tá? Por quê? Porque existem áreas do cérebro dessa criança que as ligações neurais não fazem direito, elas não conversam entre si. E eu já expliquei isso em outro vídeo. Então dá uma voltinha lá para vocês verem como que o cérebro da criança com dislexia funciona. Então, entendendo isso, a gente precisa encontrar um método para poder alfabetizar essa criança. O método analítico que passa do texto para a palavra pode ser muito complicado para a criança conseguir compreender, porque a gente tem que entender as áreas do cérebro dela, que a área da compreensão dela tem essa defasagem na parte de comunicação, então vai ser muito mais complicado para ela aprender assim. E o método silábico das famílias silábicas também, porque ela tem que ficar decorando aquilo lá e ela não consegue enxergar sentido naquilo que ela está decorando. Porque, afinal de contas, se a gente já saiu da época das cavernas, que tinha que decorar símbolos para a gente se comunicar, e o alfabeto é o mapeamento dos sons, então para eles não faz sentido nenhum ficar decorando sílaba, tá? Então o melhor método para alfabetizar uma criança com dislexia é o método fônico. Por quê? Você parte do mais simples para o mais complexo. Faz todas as etapas da consciência fonológica que eu já expliquei em vídeos aqui. Rimas, aliterações, frases e palavras, sílabas e fonemas. Quando chegar nesse pequeno pedacinho do fonema, tem que ser muito bem estruturado. Porque lembra que a criança tem defasagem na parte de compreensão e na parte de leitura? Então a gente precisa, faz uma parte, vê o que a criança precisa aprender naquele plano de aula, como que você quer que ela termine aquela aula, depois na aula seguinte revisa e faz de novo. O que ela vai aprender, como que você quer que ela termine, sempre tendo essa repetição e sendo muito bem estruturado para poder fazer sentido para a criança. Então, mostra a forma da letra, mostra o som, mostra o nome, sempre repetindo. Por quê? Para ela vai fazer muito mais sentido, por exemplo, juntar o sonzinho do F com o sonzinho do A, Fá. Porque ela tá vendo, ela tá pegando ali no conhecimento. Então, para ela faz muito mais sentido trabalhar essa área visual, que ela não tem nenhuma defasagem, do que ficar trabalhando dentro de métodos em que ela tem essa defasagem, ela tem essa dificuldade em entender. Por isso que o método fônico é o mais indicado, que é usar os sons para ensinar a criança com dislexia a ler e a aprender, tá? Por quê? Nesse método ela vai associando a figura com o som. Então ela vê a figura e transforma ele em som. Quando junta uma figurinha com a outra, uma letrinha com a outra, para ela faz muito mais sentido. Deixa eu pegar aqui um alfabeto multissensorial que eu tenho, só para ver se faz sentido para vocês também na hora de ensinar. Eu dei uma live esses dias com o alfabeto e agora eu não tô achando, vocês acreditam? Bom, mas enfim. Tá aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, ó, ela viu a letrinha N, ela viu a forma da letrinha N. Qual que é o som da letra N? Qual que é o som da letra E? E e E. Então, quando ela junta, quando ela tem esse visual, que ela tá fazendo essa correlação, deixa eu ver se fica claro aqui isso, que ela tá fazendo essa associação do símbolo com o som, fica mais fácil para ela juntar. Ne, que começa com ne, né, que começa com né. Entendeu? Então, quando faz essa associação de símbolo com o som, para a criança com dislexia fica muito mais fácil e aproveita muito mais o aprendizado dela, tá? Não tô falando que ensinar por sílabas a decorar é errado, mas
pelos estudos científicos, que é o que a gente trabalha aqui, o melhor método é esse primeiro dos sons, fazer essa correlação de letra-som, tá? Instrução de sílaba. Aí sim, ela entendeu o som da letra que você tá ensinando, começa a juntar com as vogais, aí sim vai formando as sílabas, entendeu? Então é sempre do mais simples para o mais complexo, porque daí ela vai ver sentido, porque ela aprendeu o som dessa letra e ela já sabe o som dessa letra. Então na hora de juntar para ela faz muito mais sentido, tá? Porque depois disso a gente vai passando, da instrução de sílaba, a gente vai passando para morfologia, que é a palavra num todo. Então se ela já aprendeu, por exemplo, o sonzinho da letra N, o sonzinho da letra E, o sonzinho da letra L, o sonzinho da letra a hora que você junta tudo e ela vai passando o dedinho e ela vai lendo, nela. Ah, o que é nela? O que a gente pode usar na palavra nela, por exemplo? Nela não ficou muito bonita essa blusa, não. Então você vai pedir nesses exemplos. Então essa morfologia, essa junção, essa palavra para a criança com dislexia faz muito mais sentido quando ela for aprendendo os sonzinhos, os pedacinhos das palavras, do que propriamente aprender primeiro o texto e depois ir passando para as sílabas, né? Depois dessa morfologia, a gente passa para a síntese. O que é? É a formação da frase, que foi o que eu falei, vai pedindo exemplos, onde que a gente pode usar nela, e aí vai pedindo, porque daí ela vai formando essa palavra. Então a gente sempre começa do mais simples para o mais complexo, né? Para no final a gente alcançar a semântica de um todo, né? Que é o significado todo do contexto. Por que a gente aprendeu sonzinho? Por que a gente juntou? Por que a gente formou palavra? Por que eu pedi exemplo de frase? Por que agora a gente vai escrever frase? Porque daí essa semântica, esse conjunto todo fica mais fácil para a criança entender. Porque ela começou lá do pequenininho e foi indo pro maior, até ela conseguir compreender os pequenos textos e os grandes. Se a gente já começa passando muito texto, e aí vai diminuindo, passa para a sílaba, passa para o fonema, tudo, para ela não vai fazer sentido nenhum, vai ficar muito difícil para ela poder aprender. Não que ela não vá avançar, ela até pode avançar. Nos alunos que eu pego, eles avançam por um tempo, param, aí os pais ligam para mim, aí eu começo a fazer toda essa introdução de novo, até eles começarem a ver sentido naquilo lá e caminharem sozinhos. Então não é que não funciona, mas a gente precisa entender como que o cérebro dessa criança funciona para a gente poder ensinar da melhor maneira possível. Tá bom? Então a gente sempre começa com esse, vai ensinando o sonzinho, vai juntando a sílaba, a palavrinha, a frase, pra gente poder fazer esse conjunto, essa pegada inteira aí do campo semântico da criança e ela entender a frase como um todo, o texto como um todo, do mais simples para o mais complexo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês deixem aqui embaixo pra mim. Um beijo e até a próxima!